Davi acordou antes mesmo do sol aparecer completamente no céu. Tinha 6 anos, cabelos bagunçados e um costume estranho. Gostava de brincar sozinho no quintal, mesmo que fosse cedo ou estivesse frio. Naquela manhã, como em tantas outras, ele pegou seu caminhãozinho vermelho e foi direto para a mangueira, onde cavava buracos fingindo construir cidades. Márcia, sua mãe, lavava roupas do lado de dentro, de olho nele pela pequena janela com tela. Era uma rotina comum. O som do brinquedo raspando o chão, os passinhos correndo de um lado para o outro, tudo era parte da trilha sonora da casa. Até que, de repente, o silêncio tomou conta. Um silêncio denso, incômodo, que a fez parar de esfregar a roupa no tanque. Ela chamou: "Davi!" Nenhuma resposta. Chamou de novo mais alto. Correu até a porta. O caminhão estava no chão, tombado. A mangueira ainda pingava. Mas Davi tinha sumido. Não havia pegadas, nem grito, nem barulho. Só ausência. Uma ausência que gelou os ossos dela num segundo. Rodrigo, o pai, chegou desesperado 10 minutos depois. Largou a moto no meio da rua e entrou correndo. Ele olhou o quintal, olhou Márcia em pânico, olhou a casa inteira. Nada. Abriram todas as portas, reviraram os móveis, mexeram até no forro do sofá. A vizinha pulou o muro com um cobertor nas mãos, achando que talvez o menino tivesse se escondido e dormido. Mas não havia vestígio algum. O portão da frente estava trancado com corrente. A janela dos fundos fechada com cadeado. Nenhuma movimentação suspeita nas redondezas. Um cachorro latiu distante, mas Nero, o da casa, continuava deitado como se nada tivesse acontecido. Era como se Davi tivesse simplesmente deixado de existir. Márcia tremia. Rodrigo gritava na rua por ajuda. A polícia foi chamada. E quando o sargento Elias chegou, experiente e acostumado com todo tipo de tragédia, ele sentiu que ali havia algo que nunca enfrentara. Pediu as imagens das câmeras de segurança. A casa tinha uma no quintal, uma na frente e outra na sala. Rodrigo conectou o celular à TV. E então todos viram. Davi estava lá, brincando, agachado ao lado do brinquedo. Mas em questão de segundos ele sumia, evaporava, desaparecia da gravação, como se nunca tivesse estado ali. E ninguém sabia explicar como. O sargento Elias não era homem de se impressionar fácil. Com mais de 30 anos de experiência em desaparecimentos, já tinha visto de tudo. Fugas planejadas, sequestros, sumiços por brigas familiares. Mas nunca uma criança desaparecer diante das câmeras como se tivesse sido apagada da realidade. Na sala da casa, ele pediu silêncio. Repetiu o vídeo do quintal várias vezes, observando quadro a quadro. Lá estava Davi, de joelhos na terra, cavando. Ele se levanta, corre até o outro lado, volta. Então, em menos de um segundo, seu corpo parece tremer por um instante. E some. Sem sombras, sem vultos, sem interferência no vídeo. Márcia desaba no sofá, as mãos no rosto, gritando de desespero. Rodrigo bate na parede impotente, como se a raiva pudesse fazer o filho voltar. Elias pede acesso às outras câmeras, a da frente e a da sala. Também as analisa. Nenhuma movimentação, nenhuma entrada forçada, ninguém estranho passando pela rua naquele horário. Era como se o mundo tivesse parado naquele exato momento em que Davi sumiu. O policial respira fundo e diz em voz baixa: "Isso aqui não faz sentido." A perícia chega poucas horas depois. 2 técnicos em segurança eletrônica desmontam o sistema para verificar se houve falha ou adulteração. Mas tudo está em perfeito estado. Os cabos, os backups, os horários sincronizados. Rodrigo jura que ninguém teve acesso ao sistema. E a polícia confirma, as imagens são legítimas. O caso começa a chamar a atenção da mídia local. Repórteres tentam entrevistar a família, mas Elias proíbe qualquer tipo de exposição. Para ele, ainda havia chance de Davi estar em algum lugar.
e que aquilo fosse obra de alguém. Os vizinhos passam a evitar sair à noite. Uma mulher jura que ouviu risos infantis vindo do quintal às 3 da manhã. Outro morador diz que viu uma luz acesa no fundo da casa, onde ninguém mais entrava. Mas nada concreto é encontrado. O caso começa a tomar contornos sombrios. Márcia não dorme mais. Passa as madrugadas vendo e revendo as gravações, tentando encontrar um sinal, um movimento, qualquer coisa que explique. Mas o que mais a atormenta é que, mesmo com todas as câmeras ligadas, ninguém viu para onde seu filho foi. Dias se passaram sem nenhum avanço. A casa parecia congelada no tempo. Márcia já não saía do quarto, e Rodrigo, exausto, passava horas encarando o quintal como se esperasse que o filho simplesmente voltasse a surgir da terra. Mas foi Nero, o cachorro da família, quem indicou algo que ninguém tinha notado antes. Todas as tardes, ele voltava para o mesmo ponto ao lado da mangueira e começava a cavar, latindo para o chão como se algo ali o incomodasse. Rodrigo, num impulso desesperado, pegou uma enxada e começou a cavar junto, sem saber exatamente o que procurava. Em poucos minutos, a ponta da ferramenta bateu em algo duro. Chamaram a polícia imediatamente. Quando a equipe de escavação chegou, retiraram uma grossa laje de concreto, antiga, coberta por raízes e barro. Debaixo dela, uma abertura escura e profunda, como um buraco para onde a luz não alcançava. O sargento Elias desceu primeiro, com uma lanterna. O que encontrou ali embaixo silenciou todos os presentes. Era uma espécie de cômodo subterrâneo, pequeno, abafado e coberto de poeira espessa. As paredes estavam manchadas de umidade, com mofo subindo até o teto baixo. Havia brinquedos antigos no canto, cobertos de teias. Um cavalinho de madeira quebrado, uma boneca com um olho só, um ursinho sem uma perna. Mas o que chamou a atenção foi um carrinho vermelho idêntico ao de Davi, com marcas recentes de uso. Ao lado, uma manta infantil dobrada. Márcia, ao ver, gritou em choque. Era a mesma que havia costurado com as próprias mãos quando ele nasceu. O local parecia intocado por anos, mas a presença desses objetos era recente. Nas paredes, encontraram marcas de mão pequenas, como se uma criança tivesse pressionado os dedos na tentativa de subir ou chamar por alguém. Rodrigo começou a chorar em silêncio. Elias não dizia uma palavra. Não havia sinais de entrada ou saída naquele cômodo. Apenas uma sensação estranha, densa, como se algo ali se recusasse a ser explicado. As perguntas começaram a se acumular como poeira nos cantos daquele porão. Quem construiu aquilo? Por quê? E como Davi teria ido parar ali, se todas as saídas estavam intactas e ninguém tinha ouvido nada? Após a descoberta do cômodo subterrâneo, o caso tomou proporções nacionais. Jornais, programas de televisão e influenciadores se mobilizaram. O vídeo do desaparecimento de Davi viralizou, sendo analisado quadro a quadro por especialistas do mundo inteiro. Peritos, engenheiros, especialistas em imagem, todos chegaram à mesma e perturbadora conclusão. O vídeo era real e sem edição. Davi desaparecia diante das câmeras sem deixar qualquer vestígio. O porão descoberto no quintal só aumentou o mistério. A estrutura não constava em nenhum registro da prefeitura. Nenhum morador antigo se lembrava daquilo, nem os donos anteriores da casa. E mesmo com todos os esforços, nenhuma pista concreta levou à localização do menino. Márcia se recusava a sair da casa, dormindo agora na sala, onde podia ver o quintal. Rodrigo tentava manter alguma lucidez, mas já não sabia se esperava por respostas ou por um milagre. A cada dia, a esperança e o desespero se confundiam no coração da família, como se estivessem presos entre dois mundos. As investigações seguiram por semanas, depois por meses. Foram ouvidos pedreiros, antigos proprietários, especialistas em construções ilegais.
Um grupo de geólogos chegou a analisar o solo do quintal e encontrou sinais de movimentação antiga, como se aquele buraco tivesse sido cavado há décadas, mas usado recentemente. O sargento Elias, já envelhecido pelo peso do caso, continuava revisitando as imagens com obsessão. Algumas noites, ele voltava à casa apenas para sentar no quintal em silêncio. Ele dizia que aquilo não era um crime comum, nem um acidente. Era algo que escapava do entendimento humano. Márcia, por sua vez, passou a relatar sonhos estranhos. Ouvia Davi chamando por ela, mas sua voz vinha de um lugar distante, abafado. "Eu tô aqui, mãe. Me escuta." Ela repetia, com os olhos inchados. A casa ficou conhecida como a Casa do Desaparecimento Impossível. Nenhuma teoria conseguiu dar conta do que realmente aconteceu. Alguns acreditavam em fenômenos sobrenaturais. Outros diziam que havia um túnel secreto sob o porão. Mas o fato é que, mesmo com câmeras, testemunhas e perícia, Davi desapareceu dentro do próprio quintal e jamais foi encontrado. E talvez o mais perturbador de tudo seja o que Rodrigo disse em um sussurro, certa noite, ao sargento Elias. Se ele sumiu assim, quantos outros podem desaparecer sem ninguém ver? Essa história não tem fim, não teve resposta e talvez nunca tenha, mas ela deixa um aviso que não pode ser ignorado. Às vezes, o perigo não vem de fora. Ele se esconde onde a gente menos imagina. Se essa história te tocou, comente aqui embaixo. O que você acha que realmente aconteceu com Davi? Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes e misteriosas que nos fazem refletir sobre o que vemos e o que não vemos. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa abrir os olhos. Às vezes, um simples aviso pode salvar uma vida.